Quero já apresentar o tema da mensagem de hoje. Ressurreição, glória restaurada. E vou começar... Opa, estourou aí, né? Comecei a me empolgar aqui, né? Desculpa o pessoal da mesa de som. Eu vou começar afirmando uma coisa para vocês. Jesus Cristo, Ele não deixou a sua glória para morrer na cruz. Jesus não deixou a sua glória para morrer na cruz. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Semana passada, preguei e falei, não se envergonhe da cruz, não é? Não se envergonhe dos irmãos da igreja. E na hora que eu falei não se envergonhe da cruz, é porque muitos querem a glória sem passar pela cruz. Muitos não querem só as bênçãos sem passar pela obediência. Muitos querem receber a salvação e a glória e esquecem que Jesus falou assim, cada um carregue a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. E hoje eu estou falando que Jesus não veio para morrer na cruz. Mas por que eu estou falando isso? Quero que você abra em João capítulo 17. E hoje à noite nós vamos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus Cristo. A oração do intercessor chamado Jesus Cristo. A oração que ele faz a Deus no momento que ele está indo para o Getsêmani. A oração que ele faz quando ele sai da celebração da ceia com seus discípulos. Naquele ambiente ele fala que ele vai morrer. Naquele ambiente ele estimula os seus discípulos, porque nós temos o Evangelho de João com esses detalhes da fala de Cristo, que nós não encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. Em João nós encontramos, talvez por ser João aquele que estava bem do lado de Jesus o tempo todo. Então na ceia ele estava do lado de Jesus. Ao sair do cenáculo, naquela arrumação, ele não saía do lado de Jesus. Ele ouviu tudo que Jesus estava falando, e algumas coisas ele viu de maneira muito particular. E ele pôde escrever isso. Se você olhar, né, o capítulo 15, Jesus está falando sobre videira, e vocês são os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Ele fala sobre esse estar na videira vivo, e ele chama eles, fala, vocês são esses ramos que estão em mim, a videira verdadeira. Mas meu pai é o agricultor, e ele ter domínio sobre tudo, ele poda, ele corta, ele manda por fogo, é ele que faz isso. Eu gero vida e vim para dar vida e vida em abundância para vocês. No capítulo 16, ele continua falando com os seus discípulos, estimulando a ele. Mas ele termina, ou no meio da conversa, ele fala assim, olha, eu estou por pouco com vocês, mas em breve eu não vou mais estar com vocês. Vocês já não mais me verão, por pouco tempo eu estou aqui. Está prestes a ter um momento onde eu vou sair e vou deixar vocês sozinhos. E aí os discípulos ficam tristes. E ele percebe a tristeza dos discípulos e fala, essa transformação, essa tristeza de vocês vai ser transformada em alegria. E aí ele termina o capítulo 16, aí no verso 33, dizendo, né, neste mundo vocês terão aflições, mas têm de bom ânimo. Eu venci o mundo. Neste momento, ele para. E aí o capítulo 17 começa assim, depois de dizer isso, estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus olhou para o céu e orou. Parece um ambiente externo da casa. Parece que ele já havia saído do cenáculo. Não estava no Getsêmani ainda, mas ele estava na área externa, olhou para o céu e fez uma oração ao Pai. Ele não está mais falando com os seus discípulos. Ele não mais está falando com aqueles que estão perto. Ele não está mais falando para João nem o outro. Ele está falando com Deus, com o seu Pai. Ele para. E eu quero lembrar, ele
está indo para o Getsêmani. Ele vai ser preso no jardim do Getsêmani. E ali vai iniciar um sofrimento muito grande na vida dele. E, aliás, já iniciou esse sofrimento. Ele já sentira essa despedida dos seus. Ele já estava sentindo isso, ele já sabia que iria falecer, precisaria passar pela morte. E aí ele ora ao Senhor desta maneira: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos parar um pouquinho nesses versículos. Quero que você preste atenção. Pai. O Evangelho de João é o que mais cita esta palavra. Pai, 120 vezes o Evangelho cita, mais de 120. Neste texto são 6 vezes que ele fala Pai. E ele clama ao Pai. E ele já nos ensinara a orar dizendo Pai Nosso. Ele já nos ensinara a orar declarando e chamando Deus de Pai. E aqui ele olha e fala assim, Pai. Jesus, pede a Deus, porque ele precisa do Pai. Ele sente necessidade. Quantas vezes ele saía para orar? Inclusive, ele estava indo para o Getsêmani. Judas já havia saído do cenáculo e Judas já sabia que Jesus ia para o Getsêmani, porque ele costumava ir lá orar. Ele costumava passar um tempo ali. Ele costumava passar um tempo com seus discípulos lá. Por isso que os guardas vão procurar ele lá no jardim, orientados por Judas, que já havia feito esse movimento com ele, de parar e orar ali naquele jardim, buscar ao Pai. Porque nesse mundo nós sofremos, precisamos da orientação do Pai, e Jesus está sofrendo neste mundo, como filho do homem. Sabe? Jesus, realmente, em vários momentos ele diz isso, que ele e Deus são um só. Verdadeiramente digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão ver o pai o fazer. Porque o pai faz e o filho também faz. Ele falou isso para os seus discípulos, mostrando que ele obedecia o pai. Que a palavra, talvez, o sinônimo para Jesus é obediência, submissão. E isso faz com que ele obedeça ao pai em tudo. E ele nos ensine a obedecer o pai em tudo. Ele declara que recebera toda a autoridade de Deus, para salvar o homem. O texto é bem claro, ele fala assim, pois lhe deste autoridade, ele está falando dele mesmo, sobre toda a humanidade, para conceder vida eterna. E todos que creste, a saber, como diz em João 2, aqueles que creram, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então foi dado a Jesus isso. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então ele tinha o poder de salvar o homem. Foi-lhe dado esse poder de salvar o homem. Nós estamos falando de salvação, soterologia, que é a doutrina da salvação, e nós já vimos lá que nós temos justificação, santificação e glorificação. A justificação é quando Deus, no seu ato supremo, superior, determina e decreta e declara justo o homem, não por ele, mas por Jesus nele. É Jesus em nós que nos torna justos. É o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas que nos justifica. E ele fala, sim, vocês agora são justos, não há condenação sobre vocês, porque vocês creram em Jesus Cristo.
Nós não estamos falando de morte. A morte é remissão, é o sangue de Cristo apaga pelo nosso pecado. Precisava ser pago esse pecado. Mas nós estamos falando de um processo que tem como objetivo não a morte, mas a ressurreição. Não o sacrifício, mas a glorificação. Não apenas o perdão, mas a restauração de Deus em nós e de nós em Deus. Quando eu comecei afirmando que Cristo, a missão de Cristo não era morrer na cruz, porque a missão dele vai além disso. A missão dele é restaurar, é reunir o homem a Deus, é restaurar a criação, restaurar o homem pecador, a sua comunhão com Deus, restaurar a glória de Deus no homem. E ele olha para aquilo e sabe que o objetivo dele é aquele. A morte passa, está no meio do caminho, e ele precisa enfrentar a morte, ele precisa vencer a morte para que a missão seja cumprida. A morte é uma parte disso, vencer a morte é uma parte do plano de Deus. Não se resume na cruz. Morrer não é o objetivo final. O objetivo final é a restauração da glória do Pai, a glória de Deus em nós. Sabe? E aí ele diz aqui, olha, eu te glorifiquei na terra. Verso 4, completando a obra que tu me deste a fazer. O pastor Cristiano, na sua meditação em que ele publicou, ele falou sobre tetelestai, né? É tetelestai, né? Eu sempre me atrapalho com essa palavra, né? É tetelestai, é isso, corrigido, pronto. Tetelestai, ou seja, está consumado, está cumprido, está encerrado. Encerrado o trabalho dele aqui na terra, no visível, no físico. O Filho do Homem morreu, Jesus morreu na cruz, está consumado a minha obra aqui, porque eu morri. Mas cuidado para entender que toda a obra de Cristo foi consumada na cruz. Não. Foi consumada além da cruz. Ele transpassa a cruz. Na cruz ele entrega a sua vida, na cruz ele está vencendo a morte. Não, na cruz ele está morrendo. E ali, depois da cruz, ele vence a morte. Ele entrega a sua vida na cruz. E aí nós temos o silêncio da sepultura. Um silêncio para nós. Um silêncio para mim e para você. Um silêncio para o mundo físico. Não um silêncio para o espiritual. De maneira alguma. No espiritual a batalha era intensa, muito intensa. Ali o poder de Deus atingiu o seu ponto máximo em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, vencendo a morte. E mesmo assim não era só isso, ele tinha que glorificar a Deus. E ele fala, Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, e aqui eu consumei, aqui eu terminei a obra. Está aqui. E ele está falando isso, irmãos, antes da crucificação. Ele está já mostrando toda a semana, ou o final daquele dia, dos 3 dias, ele já está no domingo. Ele já está na sua ressurreição. Cristo não está parado no tempo, ele é o próprio tempo. Ele fala do que virá como já se foi. Do que foi e que há de vir. Do que é, mas ainda não foi. Ele é o próprio tempo. E nesse momento, ligado até a finitude dessa vida, ele diz assim, te glorifiquei na terra, como se já tivesse terminado. Ele já está ali, no processo de vitória sobre a morte, sabendo que precisaria lutar espiritualmente, uma batalha muito intensa. Sabendo que a glória de Deus só seria restaurada depois. E ele fala assim, então eu fiz isso para o Senhor. Agora, Pai, verso 5, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha antes da criação do mundo.
E aí eu me lembro de Filipenses, quando Paulo escreve, capítulo 2 de Filipenses, né, quando ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, capítulo 2, verso 5 em diante. Que embora Jesus sendo Deus, não teve o fato de ser igual a Deus por usurpação, algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição que lhe deu, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o apóstolo Paulo ensinando, olhando para aquilo que havia acontecido com Jesus Cristo. Jesus se humilhou, se esvaziou, e aqui ele diz, Pai, restaura aquilo que eu me esvaziei. Eu me esvaziei da sua glória. Restaura essa glória em mim, como nós tínhamos antes de toda a criação. Quando eu era plenamente junto contigo, e agora eu me sinto longe de ti. Longe por quê? Porque ele estava absorvendo todo o nosso pecado, toda a nossa injustiça. Ele estava se tornando injusto. O justo que se tornou injusto. E ele estava nesse processo. E ele falou assim, Pai, restaura esta glória. E ele sabia que até a morte, essa glória não seria restaurada. Ele está falando depois da morte. Ele está falando, Senhor, Pai, restaura esta glória. Me faz de volta. Me leva de volta. E ele sabe que ele precisaria do Pai. E a palavra de Deus diz que foi o Pai que o ressuscitou dos mortos. E ele clama na sua oração sobre isso. Pai, restaura isso em mim. Jesus abriu mão de sua glória. Agora pede para o Pai restabelecê-la. Isso vai ocorrer na ressurreição. O restabelecer da unidade completa de Cristo Jesus em Deus. Jesus glorificado é ressurreição. Ressurreição é a glória de Cristo restaurada. É a glória de Cristo restaurada. Porque ele pede, Pai, restaura, me glorifica como eu era antes da criação. Antes de tudo existir, antes de nós criarmos o homem. Restaura isso. Isso acontece na ressurreição. Verso 6, ele começa a mudar. Agora ele olha para Deus e aí sim, ele se apropria do sacerdócio. Porque aí ele vai interceder por mim e por você. E aí diz a palavra do Senhor, eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste, que do mundo você o me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. E aí ele continua, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que o Senhor me enviou. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Vamos lá, irmãos, aqui há uma diferença e há uma clareza sobre isso. Ele fala assim, olha, estes que creram no seu nome, estes eu rogo por eles. Eu vou rogar o que por eles? Eu vou rogar glorificação por eles. Eu não rogo glorificação para o mundo inteiro, porque o mundo não vai ser glorificado inteiramente. Só aqueles que creram em Jesus Cristo. Só os salvos. Ressurreição é para os que creem. Para os que reconhecem que Deus enviou o seu Filho, para aqueles que reconhecem que Jesus é Deus, é o Messias. Estes que reconhecem, a ressurreição é para estes. E o resultado da ressurreição é glória, a glória é para estes. Então ele está rogando a Deus por aqueles que serão glorificados, por aqueles que estão para receber, porque creram. Eu oro por estes que o Senhor me enviou. O João capítulo 6, ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar a estes.
se o Pai não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, senão aquele que vem de Deus. Somente ele que pode ver o Pai, que viu o Pai, que é Jesus Cristo. Ele veio do Pai, ele viu o Pai. Os outros não veem o Pai, veem o Pai através dele. E aquele que crê nisso tem a vida eterna. Eu rogo por estes. Jesus está rogando por estes. Sabe? Porque passou para esses. E eles creram. Você precisa crer que Jesus veio, que Jesus foi enviado de Deus, o Messias, o próprio Filho de Deus. Você precisa crer nisso. E aí este rogo, essa intercessão de Cristo é para você. E aí ele diz assim no verso 10: tudo que tenho é teu, tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Tudo que eu tenho é teu, tudo que o Senhor tem é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. A minha glória está acontecendo pelos meus discípulos. Os meus discípulos me glorificam. Eles estão me glorificando. E esse tenham sido é um processo na vida, que eles glorificam a Jesus Cristo. Jesus afirmou que nós somos a luz do mundo, ele também era a luz, e nós somos luz também. E que precisamos mostrar para as pessoas essa luz para que elas glorifiquem a Deus. É a missão dele glorificar o Pai. É a missão dele restaurar a glória de Deus em nós. É a missão de Cristo Jesus restaurar o propósito inicial de Deus, quando criou eu e você, porque nós somos criados para a glória de Deus. E Jesus, ele vem para restaurar a criação, restaurar toda a criação. Eu e você somos parte desta criação, e ele vem restaurar em nós isso. Não adianta você falar assim, não, eu quero glorificar ele e escandalizando ele com a sua vida. Não adianta ter momentos de glória. A sua vida precisa glorificar a Deus dentro de um processo permanente, dentro de algo que constante em sua vida. Muitos, com o fim de glorificar a Deus, acabam escandalizando. Deus não recebe glória dessa maneira. Ele fala assim que as nossas boas obras são luz, e elas precisam ser vistas pelas pessoas. Nós fomos criados para as boas obras, não para as más obras, né? E muitos estão escandalizando a Deus pelas suas atitudes violentas, agressivas, desrespeitosas, desconsiderando os homens e as mulheres, desconsiderando a criação de Deus, desconsiderando a própria igreja de Cristo Jesus. Não podemos fazer isso, né? Deus não precisa de alguém para defender ele, Jesus não precisa de alguém para defender ele. Nós somos criados para glorificar a Deus através de Cristo Jesus, isso sim, sabe? Em Isaías, Deus chega a falar assim, olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor. Ele não vai dar o seu nome nem a sua glória a outro. E aí a gente tem no Novo Testamento, nós recebendo o nome de Cristo Jesus, nós recebemos o nome de Deus em nós. Nós temos a glória restaurada, mas como que é isso? O Senhor não divide a sua glória, não. Por isso que restaurar a glória de Deus em nós é o próprio Cristo em nós. Quando Cristo habita em nós, a nossa glória é restaurada. Nossa justiça é Cristo Jesus. Quando Jesus habita em mim, o sangue dele está em mim, isso me justifica. Sou justo não por mim mesmo, não pelas minhas boas obras, não porque eu crie, mas porque Jesus pagou o preço pelos meus pecados, me tornando justo. É esse o processo. Quando Deus nos olha, ele olha o seu Filho em nós. E olhando o seu Filho em nós, ele nos declara justos. Perdoados estão os seus pecados. É através de Jesus, ele tem esse poder. Sabe? E a gente diz lá, Paulo quando escreve aos Gálatas, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim.
Jesus em nós é a glória do Criador em nós, é o próprio Deus em nós. Jesus, no verso 11, diz assim: não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estarão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Assim como nós somos um. Pai Santo, essa expressão é a única vez que aparece no Novo Testamento inteiro. É na boca de Jesus Cristo. Aquele que chama Deus Pai de Santo é Jesus Cristo. Aquele que chama Deus justo é Jesus Cristo. Porque este conhece o Pai, porque veio do Pai. Jesus disse: eu não vou mais estar no mundo, mas eles vão continuar no mundo. Proteja-os, Pai. Pai, cuida deles enquanto eu não estiver no mundo. Mas quando que Jesus não está no mundo? Quando ele morre. Quando ele morre, ele não mais está no mundo. Pai, cuida daqueles que o Senhor me deu, porque nesse período eu não vou estar com eles. Mas eles são seus. Alguns comentaristas dizem que o Jesus está não só falando do período da sua sepultura, mas ele está falando do período até que chegasse o Espírito Santo, aonde a descida do Espírito Santo tornaria cada um de nós templo do Espírito Santo, a habitação de Deus Pai. Enquanto isso, Pai, proteja e cuide deles, porque eu não estarei com eles. Eu os amo. E há ainda esse processo de glorificação, de restabelecimento da unidade com Deus, para que nós sejamos realmente um. O Senhor precisa habitar em cada um deles. O Senhor precisa fazer morada neles. E o Senhor prometeu, e eu prometi, e nós faremos, porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e o meu Pai faremos a habitação nele. Sabe? Faremos morada nele, morada permanente nele. O que faz isso? É o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vem na sua vida, vem na minha vida, nos transformando em morada do Pai, morada do Filho, morada do Espírito Santo. É assim. E aí Deus habita em nós. E aí a vida que a gente vive não vive mais por nós, mas vive por Cristo Jesus que habita em nós. E nós somos o quê? Restaurados. Esta é a unidade restaurada com Deus. É a glória do Pai em nós. Verso 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, Pai, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja, os livre do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu não sou do mundo, e quando eles creem em mim, eles deixam de ser do mundo, porque eles percebem que vão além do mundo. Quando você aceita Cristo Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo, você se torna um morador dos céus, você se torna um cidadão do reino de Deus, você se torna um cidadão de um reino que transcende este reino, de um reino que vai além de tudo que você vê e ouve e pode sentir. Este reino que vai além da própria morte, porque aquele que crê, mesmo que morra, ainda viverá, porque já tem a vida eterna, é imortal, já viverá para todo sempre. Portanto, essa vida é passageira, é uma peregrinação. Não são mais deste mundo, porque renunciaram a isso. Não dá para você ser do mundo e ser de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do mundo.
Não dá para dizer que eu amo o mundo e amar a Deus. Quem ama o mundo odeia a Deus. Então não dá, eu sou de Deus, aleluia. Você é de Deus, você creu em Jesus Cristo, você é de Deus. Você não crê, você não é de Deus ainda, você é do mundo. Então, portanto, você ainda é do mundo, pertence a este mundo. E que Jesus disse, fala assim, esses meus discípulos, Pai, eles não são do mundo como eu não sou, eles são semelhantes a mim. Eles estão caminhando comigo, e eu com eles. Eu já os tirei do mundo, mas eles continuam no mundo. E eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno, os livre de Satanás, os livre das hostes demoníacas, os livre do próprio mal. Sabe, é isso que o Senhor intercede como sacerdote, se colocando entre Deus e a gente, e orando por nós. E dizendo isso, enquanto eu estava com eles, eu protegi, então agora proteja-os, cuide deles, eles não são, e o mundo odeia, eles são estranhos para o mundo rejeita eles, porque o natural do mundo não é o natural de Deus. O natural do mundo rejeita o que é natural de Deus. E aquele que busca seguir e obedecer a Deus se torna antinatural para o mundo, se torna um corpo estranho neste mundo. E este mundo vai combater este corpo estranho. E há uma resistência do mundo para aqueles que são de Deus. E você vai perceber isso. E Deus, Jesus, ele caminha nessa direção. E olha que lindo o verso 20. Ele vai continuar, nós lemos até o 19, e ele continua agora e fala assim, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Parece que ele fica redundante, ele fica girando em torno desse tema. É claro, para que você e eu, a gente entenda bem claro isso. É Jesus que nos torna um. E um nele é um com o Pai. Isso significa restaurar a unidade com Deus. Restaurar a glória de Deus em nós. E quando ele fala assim, não só por esse, mas por aqueles que vão crer, é eu e você. Olha, Pai, eu não estou orando só por esses discípulos, não. Eu estou orando pelo Valdomiro Júnior, que lá em 1972, vai crer no Senhor. Sabe? Eu estou orando por ele também. Eu estou orando pelo Leandro, estou orando pela Larissa, eu estou orando pela Ana Clara. Por quê? Porque eles vão crer a partir do testemunho desses. Esses vão escrever, eles vão testemunhar, os seus discípulos vão testemunhar, e aqui eles, há 2000 anos lá na frente, vão crer. Eu oro por aqueles que vão crer. A oração de Cristo Jesus, ali, indo para o Getsêmani, é em favor não só dos seus discípulos, é ao meu favor e ao teu favor. Jesus estava ali. Lembra que eu falei que Jesus é o tempo propriamente dito? Ele é tudo, e tudo subsiste nele. Ele fala daquilo que é como já foi e aquilo que ainda vai ser como já está acontecendo. E lá eu estava, e eu agradeço a Jesus Cristo por pedir pelo Pai por mim. Porque toda vez que eu leio esse versículo, eu me vejo aqui, por aqueles que ainda crerão em mim a partir do testemunho destes. Sabe? É maravilhoso isso. E aí ele diz assim, são esses que eu levo a ti. Ah, Jesus tinha um poder? Tinha o poder. Claro, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como que ele fala, né? Todos aqueles que vêm para mim, eu sei que foi o Pai que me trouxe. E o Pai faz isso por quê? Porque o Pai quer os seus filhos de volta. Mas os seus filhos só voltarão se for por Cristo Jesus. Então ele leva a sua criação para Cristo Jesus, para que em Cristo Jesus ele volte para eles. E aí ele fala no verso 22, dei-lhes a glória.
eu dei a glória para eles, Pai. Sabe como eu dei a glória para eles? Fazendo com que eles se tornassem um em mim. Eles se tornaram um em mim. Eu compartilhei com eles a glória. Eu dei a eles a glória. E que eles sejam levados à plena unidade contigo. Deus deu a glória dele, não só aos discípulos, mas Deus, Jesus Cristo, deu a glória dele para você e para mim. Jesus reconcilia o homem com Deus. Ele reconcilia a criação, tornando a criação humana filhos e filhas de Deus. Quando venceu a morte, Jesus Cristo passa da morte para a vida e garante que nós tenhamos vida. E nós ressuscitamos em Cristo Jesus. E a glória é concluída em Cristo Jesus. Mas aqui ele está dizendo, pastor, que ele já fez isso. Sim, ele já fez isso. Mas ele não está pensando no que ele fez até aquele momento. Ele já separou eles para isso. Mas é necessário que o Pai os glorifique. É necessário que esse processo se conclua. É necessário que isso aconteça de maneira plena. E a plenitude vai acontecer na ressurreição. Quando a glória é restabelecida. Glorificados em glorificação. Assim seremos glorificados. Nossos corpos serão glorificados e viveremos em glória. Ok, muitos colocam a glorificação lá na frente, a plenitude da glorificação vai ser lá, mas glorificados já somos em Cristo Jesus, porque somos a habitação de Deus, somos templo, a glória de Deus habita em nós, e ela vai de maneira plena acontecer lá na frente, mas ela já habita em nós. Verso 24. Pai, mais uma vez, ele roga ao Pai. Pai justo, embora o mundo não te conheça. Aliás, desculpa, verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ele, mais uma vez, lembra que ele pediu, Pai, restaura em mim a glória que tinha antes da criação do mundo, antes de tudo existir. Então ele diz assim, olha, eu quero que eles estejam comigo nisso. Eu te rogo, Pai, por eles, para que eles estejam comigo nisso. Coloca-os na tua presença e eu os conduzo dessa maneira. Está aqui, Pai. Faça com eles isso. Que eles estejam onde eu estiver, que eles participem comigo da sua glória, que eles participem comigo daquilo que eu participo contigo, que eu continue sendo um neles e eles em mim, e que o Senhor seja um neles, como o Senhor é em mim. Essa é a intercessão maravilhosa de Cristo Jesus. Ele nos ama, não a ponto apenas de morrer por nós e pagar o preço pelos nossos pecados, mas a compartilhar da sua glória, a glória do ressurreto conosco. Ele quer que nós participemos da ressurreição dele, e assim da sua glória. Ele deseja exatamente isso. Ele vem, e a missão dele é restaurar o homem com Deus. Ele vence a morte, ele passa todas aquelas dores, para que a glória seja restaurada. Verso 25, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E esses aqui sabem que me enviaste. Eles te conhecem através de mim. Olha o verso 26, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. A obra completa, o círculo fechado. O amor que tu tens por mim esteja em mim, mas o amor que o Senhor tem por mim esteja neles, para que eu neles esteja. Jesus,
é o próprio Deus. É o próprio amor. Deus é amor. E quando Deus coloca o seu amor no homem, o Senhor Jesus pode continuar no homem. Se o amor de Deus não estiver no homem, Jesus não pode continuar no homem. E Ele cria isso. Ele fala, restaura, Pai, esse relacionamento amoroso, essa presença amorosa do Senhor no homem, que é a glória da criação, a glória antes do pecado, a presença íntima de Deus com o homem, o relacionamento próximo um do outro. Que isso aconteça, Pai, porque assim eu vou estar nele. Aqui nós somos aperfeiçoados de glória em glória, numa crescente glorificação. Paulo escreve aos Coríntios exatamente isso. Nós vamos crescer nisso, no padrão de Jesus Cristo. Ao sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, isso é glória, isso é a glorificação. Até que cheguemos à estatura plena de varão, do homem de Deus. Jesus não veio morrer por nós. Ele não veio atrás de morte e sofrimento. Ele veio restaurar a glória. Ele não veio restaurar o sofrimento. Ele não era masoquista. Ele não tinha prazer em sofrer. E os seus discípulos não têm que ter prazer em sofrer. Pare com isso de ter prazer em sofrer. Sabe? Para de ficar iludido achando que a sua dor vai levar você ao perdão. E tem gente que acha que só sofrendo que é perdoado. Sim, só o sacrifício perdoa, com certeza. Mas baixa o seu orgulho, não é o seu sacrifício. É o sacrifício de Cristo Jesus, que perdoa. Parece que o homem é tão orgulhoso, achando que o seu sacrifício perdoa os seus pecados. Achando que o que ele faz de bom pode levar a ele à justificação. Que o seu lamento, o seu choro pelos seus erros, leva ele a ser perdoado. É Jesus Cristo. É só em Jesus Cristo. É só em Jesus Cristo. A morte de Cristo é o perfeito sacrifício. E a ele não tem repetição. Paulo vai falar assim, os sacerdotes voltam a fazer sacrifícios, mas Jesus não volta a fazer sacrifício, ele já o fez. Basta você aceitar o sacrifício dele na cruz e caminhar com ele. Quando Jesus fala de sobrecarregar a cruz, ele não está falando assim, busque sofrer, porque o teu sofrimento vai se aproximar de mim. Não, ele está dizendo o seguinte, se você crer em mim, você vai ter aflições. Agora, se você tiver medo de ter aflições, se você quiser continuar sendo um com o mundo, então você não vai ser um comigo. Aquele que quer me seguir vai ter problemas, porque o meu natural não é o natural do mundo, o meu natural é o natural de Deus. O meu é a transformação, é a santificação, é a transformação da natureza humana em natureza divina. Então o mundo vai rejeitar vocês. Então, aceite isso, tome a sua cruz e vá em frente. Porque aquele que quer seguir, ele precisa saber disso. Porque se o mundo me perseguiu, vão perseguir vocês. Não é a dor e o sofrimento, não. É o amor a Jesus Cristo, acima de amar o mundo. Verso 26, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Eu continuarei a fazer o quê? A revelar o amor de Deus por nós. Ele continua a fazer isso. Ele não só o fez, ele continua a fazer isso. Agora, Jesus está revelando o seu amor por mim e por você. Ele continua a falar, eu amo vocês, eu amei vocês e amarei vocês, eu amo vocês e amarei vocês. E esse é o amor que meu Pai tem por mim e eu quero ter por vocês. E eu quero fazer vocês a habitação do Santo Espírito de Deus. Eu quero que vocês se sintam amados do Pai. Eu quero que vocês aceitem este meu amor. Não é só aceitar a cruz de Cristo, a dor dele, mas é aceitar a cruz vazia e entender que esse vazio da cruz se reflete na glória que nos enche.
Se na cruz ainda tivesse o Cristo morto, não haveria glória. Se Jesus ainda estivesse sepultado, não haveria glória. A sua missão não teria sido cumprida. Talvez consumado o seu caminho na terra, mas não cumprida a sua missão de redimir o homem, de reconstruir a ligação de Deus e o homem, de reunir o homem com Deus. A missão de Jesus, então, não é morrer, mas é vencer a morte e ressurgir em glória, para que um dia esta glória esteja habitando em cada um de nós. Paulo fala, foi justificado na carne, recebido em glória. Foi justificado. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, do amor. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. É grande o mistério do amor. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. A glória é a imagem de Deus em Cristo. A glória é a imagem de Deus em nós. Quero encerrar com Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, sabe? Interiormente estamos sendo renovados, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno. Jesus Cristo é o eterno. Jesus Cristo é vida eterna. Jesus Cristo é a glória restaurada. Isso aconteceu na ressurreição. Eu desejo que você experimente a ressurreição em Cristo Jesus. Que você experimente a glória restaurada. Que você experimente a comunhão com o Pai. E que o Pai e você sejam um. Assim como Cristo e você é um. Cristo em nós. Somos um. Assim como o Pai em Cristo. Glória de Deus restaurada. Esta vida que vivo para a glória de Deus. Na glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Pai, pela manifestação do seu amor por nós. Obrigado por nos lembrar, Pai. Obrigado, Jesus, por continuar a revelar o amor de Deus, continuar a vir sobre nós. Que venha agora sobre nós o teu Santo Espírito, que venha sobre esses que me ouvem, e que este que me ouve, que ainda não crê no Senhor, venha a crer no Filho de Deus, crer que o Filho de Deus foi enviado por Deus, porque Deus nos amou, e que foi por amor que Ele enviou o seu Filho. Que creiam, e crendo sejam salvos, e crendo sejam participantes da glória de Deus, em Cristo Jesus. Amém.